Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chefe da arbitragem no Brasil avisa: não pode mais chutar a bandeirinha de escanteio. Sim, apesar disso não estar na regra. Eu vou explicar pra vocês. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Tem dado polêmica nos últimos jogos, nas últimas rodadas, uma comemoração de gol mais irreverente, que é o jogador se dirigir até a bandeirinha do escanteio, dar uma voadora na bandeirinha e comemorar em frente à torcida. Porque muitas vezes essa comemoração, ela é de um chute na bandeirinha que tem a flâmula do time adversário, muitas vezes é no estádio adversário e muitas vezes é na frente da torcida adversária. Eu já expliquei aqui para vocês que tem diferença você estar presente nas novas arenas, em que a proximidade com a torcida, muitas vezes adversária, é maior e isso inflama mais o clima do jogo, muitas vezes causando uma confusão generalizada com os demais jogadores em campo, e aí obriga o árbitro a ter que distribuir amarelos, e quem foi o, digamos assim, o propulsor disso? O cara que fez o gol. E aí não é querer aqui concordar com isso, dizer que o cara não pode mais comemorar o gol, é que tô me baseando no texto da regra e orientações da arbitragem. O cara provoca uma situação, comemora um gol, é verdade, ele tem todo o direito de comemorar, mas no momento em que, nas arenas mais próximas, ele vai em frente a essa torcida, ele chuta a bandeirinha de escanteio do cara, vem o adversário reclamar e gera toda aquela confusão, inevitavelmente, por orientação, o árbitro tem que aplicar o cartão amarelo para esse cara. Tô me baseando muito naquele gol do Luciano, né, na Neoquímica Arena, porque ele faz isso, só tinha torcedor do Corinthians e ele vai encarar o torcedor do Corinthians. Ali dá uma confusão surreal. Só que aí o que acontece? Depois, o Rafael Veiga faz o mesmo no Mineirão contra o Atlético, que é um estádio diferente, em que a distância é maior. Lá tinha torcedores do Palmeiras, inclusive ele se dirige ao torcedor do Palmeiras para comemorar, e ali não gera confusão, e ali é Comebol. Então a orientação acaba sendo diferente, por isso que bagunçou muito a cabeça da galera. E aí recentemente o Veiga fez isso contra o Cuiabá, e foi lá e tomou amarelo. Não gerou uma confusão, mas a orientação ela é de dar o cartão amarelo, mesmo que não conste no texto da regra. Por isso que eu quero agora exibir para vocês um trecho do chefe da arbitragem do Brasil, Wilson Luiz Seneme, explicando que foi enviada aos clubes uma diretriz com uma instrução bem específica sobre esse tema: chutar bandeirinha de escanteio. Isso não consta na regra especificamente que é para dar amarelo, mas existe uma orientação clara para dar cartão quando o jogador fizer isso. E, inclusive, ele sugeriu que os jogadores não façam mais. Se liga. A regra do jogo, ela não proíbe e não pode proibir, ela não tem textualmente isso no texto dela, né? Que é chutar a bandeirinha igual a cartão amarelo. Isso não corresponde. Mas nós, dentro de uma prevenção, né, enviamos comissão de arbitragem a todas as federações, né, para passar aos clubes essa nota. Né? 11 de agosto? 11 de agosto. Solicitamos também especial atenção dos atletas e membros de comissões técnicas para que respeitem o texto das regras do jogo, no que se refere às comemorações de gols provocativas, debochadas ou inflamatórias, incluindo as que possam ser interpretadas desta forma pelo árbitro, como golpear ou chutar as bandeirinhas de escanteio. Então, apesar de não estar textualmente escrito nas regras que golpear uma bandeirinha de escanteio é uma ação antidesportiva, se ela, na visão do árbitro, na interpretação do árbitro, torna-se uma ação provocativa, debochada ou inflamatória, né, o árbitro deve advertir com o cartão amarelo. Na verdade, é o momento mais importante do jogo, né? A comemoração de um gol, a liberdade de o jogador comemorar o gol, né? Mas assim, é um risco grande quando o jogador chuta a bandeirinha, principalmente quando ele está no estádio da equipe adversária, né? A bandeirinha com a flâmula e o símbolo da equipe adversária. Na arquibancada estão os torcedores da equipe adversária, né? No campo estão os adversários, né? Então assim, nós seguimos o que a regra nos permite seguir. Ninguém vai aqui ser autoritário ou querer passar o limite de instrução ao árbitro que a regra não nos dá. Nós não vamos assumir esse risco, porque nós queremos fazer o que é correto, o que é justo. Perfeito. Cada pessoa, cada jogador, cada um dentro do campo é responsável pelas suas ações. Ainda mais sabendo das orientações. Ainda mais tendo recebido as orientações. Então, eu aconselharia a evitá-lo, a comemorar o gol, evitando essas ações de chutar a bandeirinha de escanteio, que talvez nesse jogo não gerou nenhum problema grave, mas em outros a gente já viu que gera problema grave. Isso gera problema grave. Exato. Né? Só que a gente não pode determinar isso como uma instrução única. Chutar bandeirinha de escanteio
é igual a cartão amarelo. A gente não pode definir assim porque a regra não me permite. Então vai do bom senso do jogador e vai, né, da interpretação. Tá aqui a nota clara para todo mundo, e se você pode, jogador de futebol, evitar chutar a bandeira, e parece que pode, né? Não me parece que é algo impossível de fazer, eu realizar, fazer um gol e não chutar a bandeirinha de escanteio. Não me parece que é uma coisa tão difícil de realizar assim. Tá certo? Então, assim, pode, mas não deve. Tá mais ou menos isso, né? Simplesmente a CBF está definindo que não pode mais comemorar dessa forma. Pelo texto da regra, depende do que ela provoca. Se você provoca algo inflamatório no estádio, se você causa uma confusão. Agora, se você não causa nada, porque o CNM até nesse lance contra o Cuiabá, ele nesse mesmo programa, ele reconhece que o árbitro foi até rigoroso, porque não gerou tanto problema assim. Só que há a instrução, e aí o árbitro seguiu a orientação, como uma certa precaução, do tipo assim, não faz mais. Então eu acho que os jogadores, a partir de agora, eles vão se policiar nesse sentido. Mesmo que não conste no texto da regra, existe uma orientação, uma instrução para que os árbitros coíbam esse tipo de coisa. Especialmente se o cara estiver no estádio adversário, diante da torcida adversária. Ouso a dizer que chutar a bandeira de escanteio agora no Brasil vai ser quase como um crime. O cara vai ser punido sempre. O que vocês acharam disso? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!